Ora, boa tarde. Eu acho que ainda sou mais perigoso que os oradores anteriores, porque eu tento fazer poucos slides, mas quando não estou com a pressão do tempo e o Manuel Leitor veio-nos dizer que chegava atrasado e, portanto, nós estamos um bocadinho mais relaxados, às vezes falo demais. Portanto, espero que alguém me controle o tempo para ver se eu também se não descampo. Pronto, portanto, como foi dito, portanto, a ideia deste encontro foi começar uma discussão mais alargada no pós-adoção no CERN de política europeia para os próximos anos e com uma estratégia, digamos, de curto, médio e longo prazo. Portanto, estamos a falar de uma estratégia a muitos anos e o mote inicial desta discussão hoje aqui é o que é que isto significa para o CERN, o que é que significa para a Europa, o que é que significa para Portugal. O que eu vou tentar é fazer um bocadinho a perspectiva histórica antes e depois lançar o sonho que os oradores seguintes, muito mais que eu e com outra juventude, farão, porque isto é um sonho para 30 anos, não é? Portanto, começar pelo princípio. Portanto, em julho de 1953, o CERN foi criado. E o CERN foi criado em circunstâncias muito particulares. Estávamos na Europa do pós-guerra, a Europa tinha sido basicamente destruída, sem infraestruturas. Os cientistas, em grande parte, os melhores cientistas europeus, uma grande parte de judeus, aliás, tinham fugido para os Estados Unidos e tinham feito os projetos todos nos Estados Unidos. E a Europa, quando começa a reconstruir-se, vê-se sem capacidade científica, técnica, tecnológica, de engenheiros, como tinha antes da guerra tido sempre a tradição, era na Europa que a ciência se desenvolvia basicamente. Bom, e então houve a ideia, partilhada pela Unesco, dos visionários, de criar uma instituição europeia, sem fins militares, sem patentes, em que se sentasse à volta da mesa toda a gente que por bem quisesse vir e que tivesse desafios científicos e tecnológicos de ter a liderança mundial. Não bastava dizer, bom, vamos fazer aqui um centezinho e juntar aqui umas coisas. Não, vamos voltar a ter a liderança na Europa. E essa é os pais fundadores do CERN, em 1953, assinaram a Convenção. De facto, a Convenção depois foi ratificada lá nos processos de ratificação dos países em 1954, e eram os 12 países iniciais, hoje são 23. E o mote foi lançado, parecia um sonho utópico numa Europa destroçada fazer uma ambição deste género. Eu não vou-vos contar a história do CERN, vou-vos contar mais a história de Portugal e 33 anos depois Portugal adere ao CERN. Portanto, adere em janeiro de 1986, esta é a cerimónia, já muita gente viu esta fotografia, da hasteada bandeira. Vocês veem o arquiteto da entrada de Portugal no CERN e depois do arranque e da introdução da ciência em Portugal é o Mariano Gá, que está ali na fotografia com a Catarina ao colo. Vocês veem muitas pessoas, felizmente muitos ainda estão presentes, outros já desapareceram, como o Gaspar Barreiro, que é o segundo do lado direito, o último do lado esquerdo é o Peter Sonderegger, que foi muito importante, também já faleceu, mas vêm pessoas que estão aqui, vem o Gustavo, vem a Maria Nesbitt, talvez alguém me reconheça, estou muito mais jovem ali, o João Varela e outros, e o professor Arantes Oliveira, que na altura era o secretário de Estado e que foi um grande impulsionador desta iniciativa, acreditou nela, e o professor Schopper, que era o diretor-geral do CERN e a quem nós devemos um período de transição que permitiu lançar a ciência em Portugal, e o CERN, Portugal durante muitos anos pagou uma fração muito pequenina da sua cota, com o pressuposto que tinha de investir o remanescente em Portugal para criar uma comunidade científica. E isso é uma coisa que hoje em dia é quase impossível pensar que os países tenham essa generosidade hoje em dia. Mas em 1986 havia essa generosidade e havia pessoas, o professor Schopper era alemão, não é? Portanto, que tinham essa generosidade e que nos acolheu. E basicamente a comunidade portuguesa, tirando as pessoas oficiais, está ali o embaixador Costa Lobo, era isto, meio dúzia eu não diria gatos pingados, mas pronto. E era nisto que nós entrávamos. Quantos é que somos hoje? Portanto, registrados na base de dados do CERN, de nacionalidade portuguesa, isto é sempre muito dinâmico, há 275 pessoas. De facto, a trabalhar
em instituições portuguesas com participação no CERN há mais de 30 ou 40, que não têm nacionalidade portuguesa. Felizmente, a nossa comunidade também se internacionalizou, portanto, nós temos cerca de um terço em Portugal que não tem nacionalidade portuguesa, e, portanto, temos uma comunidade global da ordem dos 270 pessoas. Portanto, passamos da meia dúzia para 270, dos quais eu vou destacar, portanto, há ali os queijos, 106 que estão com base em Portugal e que participam em experiências do CERN. Obviamente, uma fração importante estão nas experiências LHC, mas não é esmagadora. Portanto, em 106, portanto, estamos a falar de nacionalidade portuguesa. Temos cerca de 40, ou coisa assim parecida. Portanto, 40%, de facto, nas experiências LHC, que é o grande projeto dos últimos 10 anos e vai ser dos próximos 10 ou 15. Temos uma fração importante de pessoas em Isolda, que é particularmente caro para as pessoas que estão aqui no CTN, que participam em Isolda. Temos 18 portugueses, na sociedade portuguesa, a participar no Isolda, e depois temos as outras experiências do CERN, e das partículas, e os teóricos, e essa gente toda. E temos também, já neste momento, 57 membros do pessoal staff CERN. E eu lembro-me que o Gaspar dizia que em Portugal, quando chegou a Portugal, os únicos portugueses que existiam, sem desprimor, eram as pessoas da limpeza, e pouco mais, e depois a seguir começou a ser os condutores dos buses internos do CERN, e hoje temos académicos, gente com doutoramento, cerca de 28, engenheiros e técnicos, cerca de 19, portanto, pessoal permanente no CERN, e temos séniores, portanto, que já estão nos topos, portanto, têm direito ao carro com matrícula diplomática e ganharem muito mais que a gente alguma vez pode imaginar. Pronto. E significa, se vocês pensarem, mas isso é o cota que vocês têm direito, vocês pagam 1%. O CERN isto representa mais de 2%. Portanto, nós estamos mais que o fator 2 acima, a Fabiola não está ligada, portanto, acima, digamos, do just fair, do fair return. E nós, habitualmente, estamos nos índices sempre acima do fair return, também é nos trainings e isso tudo. Bom, mas a pergunta é, mas porquê é que esta gente está lá? O que é que isto representa, o que é que tem representado? Eu vou ser muito rápido, espero, e dizer, basicamente, representa o quê? Representa a fronteira do conhecimento. Esta foi a razão principal do CERN existir, é fazer física fundamental, perceber a estrutura da matéria, perceber a origem e o destino do universo. E hoje em dia, quando isto começou em 53, havia dois mundos, havia o mundo da física de partículas, do microcosmos, e havia o mundo da astronomia, da astrofísica, da cosmologia, o macro. Hoje em dia é tudo o mesmo mundo. Portanto, está tudo ligado, como se costuma dizer, e, portanto, hoje em dia o objetivo é perceber o universo onde a gente vive em todas as escalas, não apenas nas escalas mais pequenas, mas, obviamente, os aceleradores servem para as escalas mais pequenas. Obviamente, para fazer isto, não é apenas física experimental e teórica. Há inúmeras outras atividades que são essenciais. Portanto, o CERN tem a competência de construir as máquinas que nos permitem, as ferramentas que permitem fazer a ciência e para além das escalas que nós temos. E temos as físicas materiais, temos os radioisótopos, temos muitas aplicações, nomeadamente aplicações médicas, temos as tecnologias, a computação, temos a comunicação, ou muitas dessas vão ser referidas ao longo do dia 2. Na comunicação, por exemplo, a diretora de comunicação do CERN é uma portuguesa que esteve na FCT, Ana Godinho, e temos muita gente na produção de meios audiovisuais, Paulo Territos e tudo, que são portugueses, o João Pequenão, esteve no LIP, etc., que têm contribuído. E, portanto, isso faz a ponta com as fronteiras da tecnologia, porque é preciso fazer aceleradores, os aceleradores o mais potente possível, usando ímãs e campos magnéticos, neste momento supercondutores, que eram inimagináveis. O desafio para os aceleradores seguintes, não existe tecnologias hoje, mas existe um programa de engenharia que nos dá convicção pelo passado que daqui a 10 anos chegaremos lá. Para detectores, aquilo é uma imagem do coração do detector Atlas, mas não faz justiça, de facto, ao detector. Portanto, quando vocês forem lá, espero que quem não tenha ido tenha a oportunidade ainda de ir durante este ano e tal, porque não há fecho e pode-se ir lá abaixo desde que a pandemia o permita, não é? Quando tivermos visitas retomadas, porque, de facto,
são catedrais do conhecimento, representam o que na Idade Média representava as catedrais, as grandes catedrais de tentativa de tecnologia para levar o homem para além da sua condição. E na computação, e nesta base, o Zé então dirá melhor que eu, neste momento, na base de dados, há 50 empresas portuguesas de base tecnológicas que trabalham regularmente com o CERN. O que para a nossa dimensão é muito razoável. Isto é a fronteira da tecnologia. Há uma enorme importância na fronteira da formação de engenheiros e formação de técnicos. Desde 1996, e isto o grande iniciador, patrono e que seguiu este programa com muito carinho, praticamente até à sua morte, foi o Gaspar. Portanto, em 1996, primeiro com a ANI, depois, a partir de 2012, se não me engano, com a FCT. É um programa muito particular, porque o comitê de seleção não é o centro que seleciona, é Portugal que seleciona, e é um comitê misto, desde o início, de representantes da indústria e da comunidade científica. Portanto, a comunidade científica está ali para garantir, digamos, a qualidade dos programas e dos alunos e dos estagiários. A indústria está ali para dizer quais são as prioridades para Portugal de curto e médio prazo. E neste momento, nestes 20 anos, eles habitualmente ficam 2 anos, às vezes ficam um bocadinho mais, já tivemos 194 bolseiros. Neste momento há 19 bolseiros, portanto 10 no segundo ano, outros que acabaram de entrar, 19 bolseiros. O que é um programa que penso que é o programa que tem mais de todos os países membros, que tem mais, mesmo em valor absoluto, bolseiros regularmente no CERN durante estes 20 anos. Há também, desde há alguns anos, desde 2015, um programa diferente, porque aí já é um programa de inserção profissional, já não é bolsas, de engenheiros que vêm basicamente recém-formados do IST. Desde 2015 há 60 e que neste momento existem 40. Portanto, para o IST é de facto muito atraente para os estudantes que saem do IST esta possibilidade e eventualmente pode ser estendida para as outras universidades. Há uma outra frente que tem sido historicamente importante em Portugal e que Portugal tem tido, de facto, uma resposta impressionante, que é educação e divulgação científica. Nós temos um programa de formação de professores no CERN. Durante uma semana, habitualmente no fim de setembro deste ano foi cancelado, no fim de agosto, princípio de setembro, professores no CERN. Portanto, começou por ser só, eles estão lá a ser formados em língua portuguesa, tirando algumas toques, obviamente, de diretor-geral e de técnicos que são em inglês, mas com professores portugueses, que no fundo são os investigadores portugueses que estão lá ou que vêm de Portugal, com as visitas, e este programa foi alargado já desde há mais de 10 anos à comunidade de língua portuguesa, com o Brasil, mas com os países todos. Chegamos a ter gente de Timor, São Tomé, Cabo Verde, Moçambique, Angola, e de facto é um programa extremamente importante para aquilo que é a comunidade. Infelizmente nunca tivemos financiamento da CPLP. Mas pronto, mas isso é um pequeno problema. Mas temos tido de Ciência Viva e temos tido da FCT há uns anos melhores, há outros piores, conforme os ciclos, mas tem sido importante. Portanto, já houve 723 professores nestas escolas de língua portuguesa, dos quais 428 portugueses. E vocês veem que 428 é uma rede, nunca ninguém foi 2 vezes, habitualmente não vem nunca das mesmas escolas, portanto temos uma rede enorme que nos permite o quê? Que nos permite atrair os alunos para o conhecimento. E fazemos uns grandes happenings, que são as masterclasses. Vocês têm que isso já começou, o Pedro dirá melhor que eu, o Pedro Abreu dirá melhor que eu, mas já tem mais que 10 anos, tem 12 ou 14 anos, e já passaram 20 mil estudantes nas masterclasses. Vocês têm ali a imagem do anfiteatro do Centro de Congressos do CERN, numa destas sessões, não sei se é do ano passado, se é de há 2 anos, em que nós enchemos 300 e fazemos 2 sessões no técnico todos os anos, um dia inteiro, estão ali e vêm os gráficos, e Portugal é, em número absoluto, o país onde há mais estudantes a participar nas masterclasses. Bom, isto é o que tem sido. Agora,
peço desculpa, mas usei a mesma palavra também, a palavra sonho, portanto é o que está aqui. O sonho, os desafios e oportunidades continuam na Europa e em Portugal. Portanto, o que esta estratégia vem dar, mais do que discussão da física que se fará a seguir, vem dizer o CERN teve um passado, tem um presente e vai ter um futuro na Europa e vai até ao fim do século XXI. O que dá uma perspectiva e dá futuro às próximas gerações. Até 2038 já estava aprovado, é o LHC com alta intensidade, que é um enorme desafio que a Inês também vai contar um bocadinho. Inicia-se o caminho agora para os novos aceleradores, em particular o que foi aprovado agora é o início dos estudos para o novo acelerador de 100 km à volta do CERN, à volta de Geneve e em França, portanto passa para a França, obviamente, e um enorme esforço de R&D e desafios tecnológicos a vencer. Eu tenho aqui uma imagem em baixo que graficamente representa a necessidade em computação nos próximos 5 anos. Portanto, isto não é sequer para o fim do século, é já para o primeiro, o que pouco está aprovado, para o LHC de alta intensidade. Portanto, basicamente, vai ser preciso aumentar a capacidade de armazenamento de dados e de computação de um fator 40 nos próximos 5 anos. E é verdade que na tecnologia evolui todos os anos, mas não chega. A tecnologia, mesmo com as projeções normais, não dá um fator 40. Dará talvez um fator 10, com muito otimismo em 5 anos. Não dá um fator 40. Portanto, é preciso, como diz o outro, puxar o espírito e mobilizar toda a gente. Bom, esta sessão é muito particular, tem uma comunidade muito alargada, tem, felizmente, uma grande participação das pessoas da indústria e, portanto, é menos, os científicos que estão aqui, desculpem-nos, é menos abordar nos detalhes da ciência ou na discussão da bondade ou não bondade das opções científicas. Para isso, a ideia é termos um encontro da comunidade científica no Centro de Congressos do IST, no dia 28 de setembro. O título provisório é Particle Physics for the Future of Europe e existe já neste momento uma comissão organizadora ou reflexão que tem a ambição de ser abrangente e não deixar ninguém da comunidade científica de fora, para durante um dia inteiro, de facto, a gente pensar também a curto, médio e longo prazo. Porque temos de ter essa visão de longo prazo e não podemos ter a visão só imediata de todos os dias. E deixem-me acabar também com o sonho. Além desse sonho, há o sonho da terapia dos protões, que já foi aqui referido por Rogério, que é instalar em Portugal centros de tratamento de terapia de protões. Nós demos um passo importante. Isto é sempre arranca, depois recua, depois encrava, depois arranca. Nós estamos habituados, é preciso sempre uma enorme persistência nestas coisas, mas neste momento eu estou também, como diz o Rogério, convencido que temos condições para lá ir. E criamos uma associação. É a primeira vez que este por símbolo aparece, mas eu não tinha um símbolo com boa qualidade, peço desculpa, mas não se vê, está ali, Prototera. Esta associação tem um nome enorme, Associação Portuguesa de Prototerapia e Tecnologias Avançadas para a Prevenção e Tratamento do Cancro, mas o nickname é Prototera. E esta associação tem como sócios fundadores o Grupo Hospitalar IPO, portanto o IPO de Lisboa, Coimbra e Porto, tem o IST, tem o LIP, e tem o ICNAS da Universidade de Coimbra. Portanto, formalmente o sócio é a Universidade de Coimbra. Qual é o grande objetivo? O grande objetivo desta associação é conseguir dinamizar as várias frentes. Quais são as várias frentes? É a frente de fazer o projeto e a construção e o commissioning das instalações que são necessárias. É a frente da formação. Sem os recursos humanos, daqui a 3, 4 anos, quando isto arrancar, isto não serve para nada. Portanto, o dinheiro pode-se arranjar, como dizia o Rogério, mas se não tivermos os recursos humanos preparados para isso, temos um programa de doutoramento que se vai iniciar também com a FCT, e temos a frente da investigação. Porque a ambição de trazer isto aqui para este campus e não para um meio hospitalar ou comprar isto, chaves na mão, num hospital qualquer privado, como há muito negócio que se faz aí pelo mundo, é dizer isto também é um fator de desenvolvimento para a malha científica portuguesa, para a malha tecnológica portuguesa, para as startups portuguesas. E é por isso que o Ministério da Ciência, desde a primeira hora, apoia. E é o grande impulsionador. Verdade, o Ministério da Saúde tem muitas coisas para se voltar. O Ministério da Ciência impulsiona. E, portanto, a nossa ambição, em termos de instalações, é construir em Loures, aqui, um ciclotrão de 250 metros, com 2 salas de tratamento,
e uma sala dedicada, no fundo, à investigação e ao desenvolvimento tecnológico. E que terá tempo de fecho aberto em open competition, sem custos, além dos custos normais de manutenção, mas sem especulação, para empresas e startups que também queiram utilizar os feixes. O que pode ser, tem áreas desde o espaço, às proteções radiológicas, às bios, pode ser extremamente interessante. Em Coimbra, no ICNAS, eles fazem radiofármacos já há muito tempo e têm um ciclotrão mais pequenino, de 20 e tal metros, instalaram um novo ciclotrão que tem 70 metros, que tem a componente dos tumores oculares, portanto, o olho, os tumores são superficiais, portanto, a energia tem de ser mais pequena, mas que também permita que Portugal entre na linha da frente da produção de radioisótopos e radiofármacos, que cada vez mais estão nas mãos de multinacionais, que compram as startups todas e no dia em que as compram sobem o preço de um fator 10, que é uma coisa inacreditável os negócios que se fazem aí no mundo. E os países ou têm essa capacidade ou estão nas mãos deles. E, portanto, o grande desafio também em Coimbra é conseguir dar o salto para os radioisótopos de nova geração. E pronto, eu falei demais, portanto, os próximos são a Inês e o Zé Antão, o João Seco, a Fabiola e o Manuel Leitor. Pronto, é isto.